Capítulo 8. Os esquecidos. Quinta razão. Sou um ganhador de almas porque as profecias a respeito da volta de Cristo ainda não se cumpriram. Tornou-se quase fundamental aos pregadores enfatizarem a breve volta de Cristo, declarando que cada profecia que precede a sua segunda vinda já se cumpriu. Mas isso não é verdade. Talvez o indício mais importante de todos ainda não tenha sido cumprido. Esse é o sinal que diz respeito a mim e a você. É aquele que nos envolve como cristãos em nossa missão como testemunhas. Jesus enumerou claramente vários sinais da sua vinda: falsos cristãos, guerras, nações em conflitos, fome, pestilência, terremotos, perseguições, engano, falta de consagração e etc. Depois acrescentou: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a gente, e então virá o fim. Isso ainda não foi feito. Essa foi a última ordem de Cristo antes de ir para o Pai. É como se dissesse: ide a todas as nações e proclamai a toda criatura as boas novas. Tão logo fizerdes isso, eu voltarei. Posso imaginar o impetuoso Pedro dizendo a João: vamos depressa, isso não levará muito tempo, então ele voltará para nós. A primeira igreja cristã compreendeu a sua missão. Não somente os apóstolos, mas também cada cristão era uma testemunha. Dia a dia, em casas, ruas, nos poços das vilas e nos mercados, nas estradas, eles pregavam a respeito de Cristo e conquistavam almas. O seu testemunho cristão era objetivo. Eles alcançaram toda a criatura, todas as nações, tão rapidamente quanto possível, apesar da oposição mortífera, porque tão logo terminassem, Jesus voltaria. Por essa razão, testemunharam. Eles sabiam que Cristo não estava morto, mas vivia dentro deles, realizando as mesmas obras que ele operava antes de ter sido crucificado. Os apóstolos compreenderam que o Senhor só podia falar e testemunhar por intermédio deles. Toda essa paixão para conquistar almas se apoderou de tal forma dos primeiros cristãos que eles espalharam o testemunho do Evangelho por meio de quase todo o mundo então conhecido. Atravessando o Mediterrâneo, a mensagem seguia até que, certa altura, o norte da África estava salpicado de lugares de culto cristão, enfrentando tempestades, os perigos do mar, das viagens e de toda sorte de dificuldade. Eles levaram a mensagem com intrepidez inigualável. Mas então, em vez de providenciarem caravanas de camelos para irem ao sul do Saara e de lá às florestas africanas ou para o leste, além das barreiras das montanhas continentais ou das tribos pagãs do norte, eles tornaram-se mais interessados em conversar aquilo que já possuíam, em vez de continuar para frente até os confins da terra. As convenções começaram a substituir a evangelização. As contendas doutrinárias sobrepujaram a obra de testemunhar pessoalmente. Logo a igreja começou a perder o seu poder e afundou-se na idade das trevas. Eles perderam o conceito básico de Cristo em vós. A idade das trevas surgiu quando os cristãos não mais se consideravam individualmente como o corpo de Cristo com a sua voz. Eles criaram organizações, denominações e começaram a chamá-las de igreja. As trevas prevaleceram e Cristo teve vetado seu acesso aos pecadores. Centenas de anos depois, Martinho Lutero percebeu que os justos viverão pela fé. Então a reforma entrou em vigor e a igreja começou o seu lento retorno do evangelismo dos cristãos do primeiro século. Os wesleyanos, como santificação, e os seus pentecostais do século XX, com o batismo do Espírito Santo, foram outros passos no lento reavivamento da igreja. Do ponto de vista de Deus, essas verdades foram desvendadas novamente, para que os verdadeiros cristãos pudessem ser revestidos de poder a fim de testemunhar em todo o mundo, entre todas as nações e toda criatura, e assim trazer de volta o rei. Eles deixaram os esquecidos. No entanto, a igreja não tinha um ponto de vista de Deus. A tradição a respeito da volta de Cristo cegou-a para o propósito do Pentecoste. Em vez de testemunhar com poder aos perdidos, nos lares, nas ruas, nos mercados, lá fora onde os pecadores estão,
Eles segregaram com milhares de barreiras e rótulos denominacionais. Deixaram os esquecidos à sua própria e triste sorte, enquanto se organizavam em clubes e convenções religiosas, não para alcançar os perdidos, mas para defender as suas doutrinas, atrair membros de outras igrejas ou aplacar a si mesmo com os próprios credos religiosos. Eles não se prepararam para ir lá fora, onde os não convertidos estão. Jamais poderemos testemunhar ao mundo ao ser igreja de dentro dos nossos santuários. Os não crentes não vão à igreja. A igreja foi comissionada para ir aos ímpios. Ide lá fora, ligeiro, nas ruas e alamedas da cidade. Ide lá fora, nos caminhos e velados. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Cristo jamais disse que ficássemos dentro da igreja a fim de tocar o sino e orar para que os pecadores entrem. Ele nos mandou ir lá fora, onde eles estão, e conquistá-lo, exatamente como ele fazia, não em santuários religiosos, mas lá fora, onde os pecadores estão. Isso não tem sido feito. Este evangelho ainda não foi pregado como testemunha a todas as nações, como Cristo disse que seria feito antes da sua vinda. Hoje, mais de 2/3 da nossa geração desconhece a palavra de Deus. Jamais ouviram uma vez sequer. Eles estão esquecidos da nossa geração. Eu pergunto, por que alguém deveria ouvir o evangelho 2 vezes antes que todos o conhecessem uma vez? Mais de 1000 tribos nunca tiveram uma testemunha do evangelho. Alcançar essas tribos é, portanto, o sinal que Cristo predize, mas que ainda não foi cumprido. Esse é o sinal que encerne a você e a mim. Nós fomos encarregados da responsabilidade de alcançar com o evangelho de Cristo aqueles que estão esquecidos. Essa é a quinta razão porque eu sou um conquistador de almas. É por isso que estou fazendo tudo o que posso para conquistar almas, desafiando todo cristão para ser também um conquistador de almas. É por isso que a nossa associação tem desenvolvido um verdadeiro arsenal de ferramentas para evangelização, com as quais podemos equipar conquistadores de almas ao redor do mundo, a fim de aumentar a colheita e ir em busca dos esquecidos. Esse foi o último mandamento de Cristo. Essa foi a única ordem que ele nos deixou. Todavia, essa é uma ordem que a igreja ainda não cumpriu. Um tapa no rosto. Que tapa no rosto os guerrilheiros comunistas representam? Você já pensou nisso? Eles invadem nações, infiltram-se entre os povos em desenvolvimento. Os líderes comunistas retiram-se para os morros, as matas, pântanos e lá impõem controle sobre as tribos locais. Uma vez entrincheirados entre os ignorantes, onde a doença e a pobreza são férteis, eles organizam bandos de guerrilhas e implantam a sua tática para atacar vilas, depois cidades e capitais e finalmente conseguem o domínio nacional. Assim, os líderes comunistas que se opõem a Deus dirigem-se às próprias pessoas que a igreja tem negligenciado. Eles pagam qualquer preço, fazem qualquer sacrifício para viver no meio da gente mais pobre. Muitas vezes, o missionário na organização moderna não tem coragem de invadir essas fileiras. Não poderia carregar as utilidades domésticas e os apetrechos para essas áreas. Por isso, ele deixa essas tribos morrerem sem Cristo. Os comunistas mandam os seus instrutores, que vivem completamente como nativos e se submetem aos maiores sacrifícios, até mesmo à própria morte, a fim de organizar essas tribos em unidades de insurreição. Os esquecidos se tornam fantoches em suas ímpias reivindicações sobre o mundo. O que a igreja deixou de fazer, o inimigo tem feito. As fileiras esquecidas pelo corpo de Cristo têm se tornado um canteiro para a semeadura do inimigo, que tapa na cara para a igreja cristã. Os comunistas vão onde eles ainda não foi, eles capturam as forças não alcançadas e vejam o que fizeram com elas. Entretanto, piedosos líderes de denominações, em seu convencimento, declaram que todos os sinais já se cumpriram. Assim venha logo, Senhor Jesus. Que conceito tão conveniente!
Nós estamos limpos. Venha, Jesus, e nos tire para fora de todo esse pecado. Não importa toda aquela gente repulsiva, são as sobras, os esquecidos, nós somos eleitos. Leva-nos para morar contigo. Nosso dever como cristão ainda não mudou desde que Cristo deu a sua missão. Primeiro devemos dar o evangelho a cada nação, então virá o fim. É por isso que sou um conquistador de almas. Essa profecia ainda não foi cumprida. Ela diz respeito a mim e a você. Cristo morreu por cada criatura e quer alcançar cada uma. No entanto, ele somente pode atingi-la por nosso intermédio, porque somos o corpo dele. É por isso que a maioria da parte do seu ministério tem sido realizado entre as massas sem igrejas nas nações estrangeiras, entre aqueles esquecidos pelas grandes sociedades eclesiásticas. Eles são a nação não alcançada e não irão à igreja. Temos de ir buscá-lo onde estão, para que Cristo possa falar-lhe por nosso intermédio. Devemos alcançá-lo até o limite das nossas forças, da nossa vida e do nosso recurso. Isso não é o desejo ardente de viajar. Eu preferiria viver rodeado de conforto em meu lar, mas o meu dever como cristão é o de testemunhar o número máximo de almas para todos os meios ao meu alcance. É isso que estamos fazendo, a razão pela qual estamos fazendo e precisamos continuar fazê-lo. Nossa tarefa é inacabada. Jesus disse em Marcos 13:10, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. No mundo são falados mais de 3.200 línguas e dialetos. Pasme, leitor, mais de 1.700 línguas ainda não possuem uma única edição do Evangelho no seu próprio idioma. Portanto, tem a igreja cumprido o que seu Cristo claramente disse que deveria ser feito em primeiro lugar? Não, ela não o fez. Essa é a quinta razão porque eu sou um conquistador de almas. Essa profecia ainda não foi cumprida. É por isso que a nossa associação evangelística está publicando livros de fé e folhetos para a salvação às toneladas, em mais de 100 idiomas principais. Precisamos fazer o máximo, temos a necessidade de alcançar os esquecidos. Enquanto os sócios na fé repartirem conosco as suas finanças, continuaremos a publicar o Evangelho em mais e mais dialetos no limite dos nossos recursos. Necessitamos fazer isso inicialmente, então Cristo virá. No entanto, alguns ministros de igreja, buscando aplacar a consciência de suas congregações, confortam-nas dizendo que eles acreditam a cada nação já tem recebido o evangelho durante alguma época. Portanto, os seus membros precisam somente ser fiéis à sua igreja, permanecer limpos e estar prontos para subirem quando Cristo vier. Evidentemente, o Senhor sabia que tais vozes iriam levantar-se. Ele mostrou a João em Apocalipse todas as coisas que viriam. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Essa é a multidão dos remidos, reunidos para adorar perante o trono de Deus. Será assim como João viu. A revelação não pode mentir. Nessa multidão estarão aqueles que todas as nações, você percebe? Nações são mencionadas primeiro. Alguns dizem, tenho certeza que todas as nações já ouviram o evangelho. Sim, talvez, mas a visão era mais específica do que apenas nações. O Espírito Santo continuou e detalhou todas as tribos, todos os povos e todas as línguas. Se Cristo voltasse hoje, a cena não poderia ser assim como Jesus mencionou. Para estarem naquela multidão, eles precisam ouvir o evangelho, crer nele e serem redimidos por meio do sangue do Cordeiro. Mas como crerão naquele de quem não ouviram? Como poderão ouvir o evangelho de Cristo se Jesus não puder falar por nosso intermédio? Somos o seu corpo e os seus lábios, a sua voz. Nós devemos ir e deixar que Cristo fale por nosso intermédio. Essa é a única maneira pela qual eles poderão ouvir e crer. 2.000 povos ainda não ouviram o evangelho nenhuma só vez. Cristo não tem podido alcançá-los, porque o cristão não foram a eles e não mandará anjos fazerem aquilo que deseja realizar por nosso intermédio. Aqueles povos são os esquecidos. Se Cristo viesse hoje dentre esses,
povo algum estaria de pé perante o trono. Você e eu não permitimos que eles nos atinjam. 1.700 línguas ainda não tiveram nenhuma porção do evangelho publicado por elas. Se Cristo viesse hoje, esses 1.700 povos não estariam lá para clamar salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Esta profecia ainda não foi cumprida. Essa é a quinta razão porque sou conquistador de almas. A contrapartida de Deus ao comunismo. É por isso que a nossa associação atualmente patrocina mais de 2.500 soldados a pés, nativos, filhos da terra, missionários locais, que por meio da nossa assistência vivem nas áreas onde existem tribos até então não alcançadas, a fim de pregar-lhes o Evangelho. Desde 1953, temos patrocinado mais de 10 mil homens, atingindo 30 mil tribos e vilas com o Evangelho. Isso é conquistar almas, essa é a única resposta ao comunismo. A contrapartida de Deus ao conceito de guerrilhas do inimigo, isso é evangelização. Foi isso que Cristo ordenou que fizéssemos, isso é, ministrar a vida entre os esquecidos. É por isso que fazemos tudo o que nos é possível para alcançar os não convertidos. Publicamos toneladas de folhetos mensalmente, produzimos milhares de filmes evangélicos e gravações, patrocinamos milhares de nativos, fornecemos centenas de gravadores, projetores, dentre outras ferramentas de evangelização, e até grandes unidades móveis de evangelização que já estão operando nos campos missionários. Realizamos tudo isso além das nossas cruzadas. Isso não está sendo feito para impressionar a América ou a Inglaterra, nem para edificar um nome, mas para conquistar almas perdidas. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho por meio de todos os meios concebíveis. Por isso, desafiamos todos os cristãos fiéis a serem nossos sócios. Compartilham nossa expansão conosco. Eles irão tornar-se conquistadores de almas entre os esquecidos e desfrutar da recompensa, tanto quanto aqueles que vão para as linhas de frente. Falamos da segunda vinda de Cristo. No entanto, milhões de pessoas jamais ouviram falar da sua primeira vinda. Insistimos sobre segunda bênção, porém esses esquecidos nunca provaram a primeira bênção. Estamos sempre discutindo e desejando egoisticamente, só para nós, novos derramamentos do Espírito Santo, enquanto milhões permanecem nas mais negras trevas da ignorância religiosa. Isso não é justo, porque aqueles na primeira fileira recebem a segunda porção, antes que os famintos das fileiras de trás não recebem a primeira. Nosso ministério dedica-se às fileiras de trás, aos sem igreja, aos não alcançados, aos esquecidos. Essa é a nossa tarefa suprema.